no Evangelho de João, capítulo 3. Senhor, obrigado por essa manhã tão abençoada, por esse ambiente preparado para o louvor da sua glória. Obrigado pela comunhão dos irmãos que nós podemos usufruir e ser abençoado por essa comunhão. Obrigado a Deus pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, por cada irmão aqui nessa noite e por aqueles que não estão. E nesse momento nós nos submetemos à Tua palavra. Fala com cada um de nós, de uma maneira coletiva, como igreja, irmãos em Cristo, parte do mesmo corpo, mas também individualmente, de uma maneira personalizada, que o Senhor sabe falar. Oramos em nome de Jesus. Você que crê e concorda, diga amém e aplauda Ele. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nos últimos dias que eu ministrei, eu tenho falado sobre a humanidade de Jesus. E no domingo passado eu falei pela manhã, sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus, ele é composto por um tripé, onde Jesus ensinava, pregava o evangelho do reino, e ele também curava plenamente, completamente, corpo, alma e espírito. E aqui nós estamos diante de um cenário onde a história fala sobre dois personagens. E ela é muito interessante, porque por mais que seja uma conversa entre dois mestres, é uma conversa que nos coloca no lugar de um desses personagens. Mesmo que não tenhamos a qualificação ou o conhecimento de que ambos, ou um desses personagens, que é Nicodemos, mas nós nos colocamos no lugar dele em algum momento da nossa vida. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã, num culto maravilhoso de celebrarmos e participarmos da ceia do Senhor. E eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Esses versículos foram importantes de serem lidos, toda essa passagem, essa perícope desse trecho, para contextualizarmos essa conversa. Nicodemos, ele foi um mestre em Israel, ele foi um intérprete, um doutor da lei, participava do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse a Suprema Corte. E ele então era um membro respeitado e responsável também nesse Sinédrio. E para entendermos um pouco melhor, o Sinédrio era um tipo de uma corte suprema em que os judeus se reuniam em Jerusalém, no tempo de Jesus, e era julgado tanto o caso civil quanto de uma maneira criminal. E Nicodemos, você não vai encontrar a Bíblia falando a respeito dele em outros evangelhos ou em outra passagem, a não ser o Evangelho de João, essa passagem do capítulo 3. Depois você vai encontrar no capítulo 7, no versículo 50 ao 52, quando ele defende Jesus diante do Sinédrio, dizendo que alguém não poderia ser julgado sem ao menos se defender. E também lá no capítulo 19 de João, versículo 39 ao 40, nós vamos encontrar também, falando sobre quando ele, juntamente com José de Arimateia, no sepultamento de Jesus, ele traz uma grande quantidade de especiarias. Então, eu quero me deter com você no capítulo 3, nessa passagem,
e ver o que nós podemos aprender com esse mestre que procurou Jesus. Nicodemos, ele foi até Jesus, e eu quero dividir com você nesse momento, não em pontos, mas em dois momentos, para nós entendermos e nos colocarmos na história em dois momentos. O primeiro momento foi o encontro. Repita comigo: o encontro. No versículo 2 diz que Jesus, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, esse primeiro momento é o encontro. É certo que todos nós aqui já tivemos o encontro que marcou a nossa vida. Quando você encontrou o seu filho ou a sua filha quando nasceu. Foi um bom encontro? Quando você se encontrou com a pessoa amada, espero que tenha sido um bom encontro. Quando você conheceu um amigo, alguém que você fez amizade, os encontros, eles marcam a nossa vida de alguma forma. Talvez a experiência do primeiro encontro pode não ter sido tão boa. E marcou a vida. E o fato é que Nicodemos, ele foi marcado nessa noite. Então foi o encontro. Assim, quando eu e você fomos encontrados por Jesus. Queridos, é maravilhoso estar aqui falando para vocês, em nome de Jesus, compartilhando a palavra dele e vendo esse ambiente, esse culto. E mais importante do que estarmos juntos aqui é quem faz parte desse encontro. É quem é o centro desse encontro, dessa reunião, que faz toda a diferença. Não é que faz diferença, faz toda a diferença. Então o encontro com Jesus, ou ser encontrado por Jesus, ainda que um encontro com um amigo, com uma pessoa amada, com a sua esposa, com o seu esposo, tenha sido bom, mas esse, de fato, definitivamente, é o encontro. E eu não sei como você estava quando Jesus te encontrou. Eu sei exatamente como eu estava em outubro de 1999. No século passado. Não tenho cabelo branco ainda, pastor, assim como alguns irmãos mais experientes, mas eu me converti no século passado. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu penso que eu estava indo ao encontro de Jesus. Ele veio ao meu encontro. Ele me encontrou. Na verdade, desde o ventre de minha mãe, ele já vinha se encontrando comigo. Eu que nunca me rendi a ele até então. E um detalhe aqui importante, e a Bíblia menciona, é que Nicodemos, ele foi em qual período do dia? De noite. Alguns vão dizer que tenha sido por vergonha, para não afetar a sua reputação. Jesus já estava ficando famoso pelos milagres, por aquilo que ele estava realizando, fazendo, que era o seu ministério, exercendo o seu ministério. Então, provavelmente por isso, para não afetar a sua reputação, talvez à noite, porque
num embate, num debate acadêmico ali, teria um tempo melhor à noite, porque foi o que ele foi fazer até Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei como você foi até Jesus todas as vezes que você foi. Num culto, numa oração, numa vigília, num vale, num momento em algum lugar. Mas Nicodemos foi até Jesus para fazer perguntas, para tirar dúvidas daquilo que ele já conhecia de profecia, porque ele era um perito na lei, um conhecedor, e vendo que estava se cumprindo algumas coisas da lei, ele entrou em conflito. Então ele foi debater, conversar com Jesus durante a noite, tirar dúvidas sobre o ministério de Jesus. E aqui há um encontro maravilhoso. O quê? Nicodemos representando a lei, a velha aliança, a antiga aliança, vamos chamar assim. Jesus, a graça, a nova aliança. Só existe a nova porque existe a antiga. A Bíblia, ela é uma só. Quando nós falamos que estamos no tempo da graça, não significa que o Antigo Testamento não é importante. Ele sim, é de fato muito importante. Porque tudo que se fala no Antigo é sombra do que viria no Novo, apontando para Jesus. Então, imagine só o encontro desses dois representantes, desses dois homens, durante a noite. A lei e a graça. É como se fosse o encontro dos dois homens, que não pode existir dentro de nós, mas que nesse exato momento eles se encontram. O antigo homem e o novo homem. O homem que talvez tenha frequentado a igreja desde novo, tenha participado de escola bíblica, tenha servido ao Senhor em algum ministério, talvez tenha sido diácono e até pastor, mas vivendo ainda como Nicodemos num período da lei. E ali ele se encontra com a graça, aonde a lei se cumpre em Jesus. Jesus diz que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então, quando eu e você olhamos para Jesus, não é tempo de pensar na lei, não é tempo de pensar em meritocracia, em julgamento, em condenação. É tempo de pensar em perdão. Você pode dizer amém? Amém. Porque o nosso encontro com Jesus, o encontro dele conosco, a primeira palavra é perdão. Mas Jesus não pergunta, aliás, Nicodemos não pergunta sobre o perdão. Nicodemos, ele vem com uma explicação e uma afirmação. Ele diz: olha, ninguém pode realizar o que o Senhor tem realizado. Nós estamos no primeiro momento, no encontro. Se não vier de Deus. Então veja só. Domingo passado, nós falamos de que Jesus veio curar. E Nicodemos fala: ninguém pode realizar as curas, os milagres que o Senhor tem realizado, se não tiver vindo de Deus. Então, eu disse que o milagre, todas as vezes que eu e você vivemos um milagre, ele não acabou ali. Ele aponta para Jesus. Ele não tem um fim em si mesmo. Ele é um meio. E Nicodemos vem falar com Jesus, querendo explicações. Olha, se você não tiver vindo de Deus, esses milagres não poderiam ter acontecido. E a didática de Jesus, ela é excelente. Porque Jesus, eu fico pensando assim, quando as pessoas se aproximam das outras,
elas às vezes se sentem intimidadas de acordo com o conhecimento, o intelecto, o que aquela pessoa faz. E isso atrapalha o encontro. Eu não sei se você já se sentiu assim. Você vai falar com um médico, você se sente inferior porque você não tem o conhecimento do médico. Você vai falar com um doutor que é alguma área, você se sente menos. Jesus, ele é tão especialista nos encontros que ele coloca todas as pessoas no mesmo nível. Ele não desmerece o teu conhecimento, o que você já se preparou, fez, e ele vai falar com você de acordo com aquilo que você conhece, na sua linguagem. Eu acho maravilhoso isso. Porque Jesus não se aproxima aqui de Nicodemos falando com ele como ele falou com a mulher samaritana. Ele está falando com um doutor, com alguém que cumpre a lei, com alguém que segue a lei. E isso eu acho maravilhoso. Porque ao se aproximar de Jesus, não tem como eu me intimidar, a não ser pelos meus pecados, que até então ainda não tinha acontecido aqui. Mas Jesus, ele deixa o ser humano tão à vontade, que o ser humano daí ele começa a vir para fora. Ele sai do caramujo. Ele começa a falar. Ele começa a se abrir. E Jesus vai deixando, ele prepara esse ambiente para acontecer nesse encontro. Que é o encontro da graça, do favor do Senhor. E eu quero agora ir com você para esse segundo momento, que vai um pouquinho mais de tempo. O segundo momento que está no capítulo 3, versículo 3 e 5. 3 e 5 diz assim, olha. Jesus declara: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí no 5 ele diz, novamente, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esses dois versículos, eles são parecidos. Mas aqui, e é esse segundo momento que eu quero agora entrar para você. Mais do que a condição, do que as coisas, o ambiente, o conhecimento, é o que Jesus promete. A promessa de Jesus é ver e entrar. Aonde? No reino de Deus. Os milagres são meios. Para quê? Para que eu e você e as pessoas ouçam o seu testemunho de milagre, possam entrar, possam ver o reino de Deus. Então a promessa, que é o segundo momento. Então o segundo momento, repita comigo, a promessa. O que foi que Jesus nos prometeu? Domingo passado. Ele veio pregar o evangelho do rei. Então ele nos prometeu um rei. E o que seria esse reino? Romanos capítulo 14, versículo 17. Paulo diz o seguinte, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Comida e bebida é pecado? Não, necessidade básica. Mas isso não é reino de Deus. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito. Aliás, no Espírito Santo, não no nosso Espírito. Então, o reino de Deus é justiça, alegria, ou paz, em segundo lugar. E terceiro, alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Nós esperamos um lugar físico em que nós podemos pertencer à igreja, à casa, à família, à cidade, à empresa. Nós gostamos desses lugares estruturados. Mas o reino de Deus não se trata, não é sobre isso.
O reino de Deus é um estado em que eu e você iremos nos encontrar antes de irmos. Então ele diz, olha, vocês vão entrar no reino de Deus, essa é a promessa. E vocês precisam ver o reino de Deus. Então ver e entrar na promessa, o reino de Deus. O que seria hoje para nós ver e entrar no reino de Deus? Porque ele ainda não chegou, literalmente, completamente. Mas hoje eu e você já podemos viver o reino de Deus a partir de Jesus, a partir de quando ele te encontrou. Como? Quando você vive a justiça de Deus. A minha justiça, a sua justiça, a justiça de qualquer juiz na face dessa terra, para Deus é como um trapo de imundícia. A nossa justiça humana, ela vai falhar. Agora a justiça divina, ela é reta. Ela não erra. E o que significa ter a justiça de Deus? É que eu e você não temos justiça e não somos justos. Mas quando fomos encontrados, ele nos justificou. Então, ao olhar para a pessoa que está do seu lado, olhe para ela. Não precisa olhar, não precisa falar, é só olhar. Você conheceu ela na velha pessoa? Não. Hã? Você conheceu ela? É interessante, eu tenho ido em várias células, pastorado aí. E aí, alguns irmãos falam assim, né, aquilo que eu fazia, o velho homem e tal. Aí de repente tem na célula, e eu conheci aquele tempo, hein? Então eu não sei se você conheceu o velho homem, a velha mulher dessa pessoa do seu lado. Só Jesus na causa. Ou seja, não tínhamos justiça nenhuma. E quando ele olhou para mim e para você, ele não enxergou o que eu e você fazíamos, quem nós éramos, o que nós poderíamos oferecer. Sabe quem enxergou? Uma pessoa, um ser humano criado por Deus. Amém. Que precisava ser alcançado e resgatado para Deus novamente. Amém. Porque foi Deus que criou. Por isso que ele quer e precisa nos resgatar. Então ele não vem com um olhar de julgamento, de condenação ou meritocracia. Nós temos uma carência humana, mesmo na igreja, mesmo sendo conhecedor da palavra, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, humana, não uma natureza celestial, de fazer as coisas e receber por aquilo que nós estamos fazendo. Eu estou lendo um livro, não terminei ele ainda, mas fantástico, que um pastor muito querido do Verbo Vivo de São Paulo recomendou para nós. Estávamos numa mesa no café da manhã e ele ficou com a gente. Tínhamos conhecido ele nesse segundo encontro, na verdade. E ele ficou com a gente ali antes de ir para o auditório, umas 2 horas, sem olhar no relógio, sem olhar para o tempo. E ele recomendou esse livro. Chega de regras. Mesmo conhecedor da palavra, nós vivemos regras da antiga aliança. E queremos receber na nova aliança aquilo que já se cumpriu em Jesus. Nós fazemos e queremos receber por tudo, até para Deus, diante de Deus. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Isso não é certo. Isso não é justo. Eu não mereço porque eu sou fiel. Eu oro, eu jejuo, eu pago os meus impostos. Eu não mereço isso. Isso é regra. E nós não estamos na igreja, mesmo os pastores, para criar e colocar regras sobre os membros. Ainda que isso existe, mas aqui nós temos lutado, eu digo lutado por causa da carnalidade humana. Porque senão a gente cria uma regra e tem que sustentar ela depois. De que se você só pode falar em Deus se você for merecedor. Se você nunca pecar, se você nunca errar. E é sobre isso.
que Nicodemos se depara. Porque Jesus faz a promessa do reino. E ele fala que esse reino é sobre justiça, ser justificado, perdoado. É sobre você estar em paz, viver em paz. Não significa ausência de lutas, de tempestades, de temporais. Mas sabe aquela pessoa que ela está passando, às vezes, pelos piores momentos da vida dela? E ela, ainda que no primeiro momento bata ali no desespero, mas ela não vive desesperada. Você fala, não é possível. Como essa pessoa pode agir desse jeito? Não, ela não caiu em si. Não significa ignorar os acontecimentos e fugir deles. Não é sobre isso. É sobre ter uma paz que excede todo o entendimento. Eu fui justificado pelo Senhor, perdoado por Ele. Ele está cuidando da minha vida. Ele não me enganou nas promessas, dizendo que eu não teria luta nenhuma, que eu não sofreria, que a minha família não iria sofrer. Não! Ele disse, olha, no mundo você vai ter muitas e muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é estar em paz o tempo todo, independente da circunstância. Então olhe para o justificado do seu lado, para a justificada do seu lado, olha aí, e diga a ela, fique em paz, meu irmão. Esteja em paz. Por que eu e você não podemos viver desesperado? Porque senão a nossa fé não tem validade. Eu digo que creio em Jesus, e de repente eu vivo desesperado, significa que eu estou em desesperança, não tenho esperança, não tenho em quem esperar. Como pode isso? Se o Senhor é o meu Deus e eu não tenho esperança, isso não existe para um filho de Deus. Agora, dizer que como ser humano um desespero não aconteça conosco, acontece, claro que acontece. E se acontece? Mas viver, caminhar, permanecer desesperado, não. Então, nós podemos sim estar em paz. Eu decido estar em paz. Até porque não vai resolver agora aquilo que eu vou precisar resolver. Senhor, está nas tuas mãos. E a alegria do Espírito Santo. Contentamento. Se não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, eu estou satisfeito. Tudo que Deus está fazendo e tem feito na minha vida está bom. Eu não preciso do que a outra pessoa recebeu, do que ela tem. É verdade que nós somos influenciados. Todo mundo aqui é influenciado. O ser humano é influenciado. Nicodemos foi influenciado por Jesus. Por exemplo, quando uma pessoa ela gosta de ler, e você vê ela direto com livros, você gosta muito dessa pessoa, sua amiga, você começa a perguntar, a se interessar, assim outras coisas. Então nós somos influenciados pelas pessoas. Agora, ter contentamento, ser satisfeito, alegria, significa, Senhor, eu tenho uma necessidade, eu sei que o Senhor vai cuidar, mas o que eu tenho hoje, estou satisfeito. Estou satisfeito no Senhor. Porque nós vivemos num mundo atual de insatisfação plena. Nada do que acontece está bom para a pessoa. Nada. Nada. É claro que como profissional a gente tem que crescer, sempre melhorar, se preparar, estudar. Mas eu preciso estar satisfeito. Senhor, eu não terminei ainda. Mas hoje, por hoje, está bom. Estou satisfeito. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. E aí, a conversa continua. Jesus diz, essa versão, eu não sei a versão que foi colocada, a NVI, ela não repete em verdade,
Mas a King James, a revista atualizada, a maioria das outras, vai dizer assim, no versículo 3 e 5, Jesus dizendo, em verdade te digo. Não é uma redundância da parte de Jesus. É uma técnica hebraica em que o povo usava, o povo que estudava, para, primeiro, se lembrar daquilo que seria dito, ele não esquecer. Então era uma técnica. E segundo, ou primeiro, tanto faz a ordem, é que aquilo que seria dito é muito importante. Então é como se eu falasse para você agora assim, olha, preste muita atenção. Então quando a Bíblia diz, em verdade te digo, é como se estivesse dizendo, preste muita atenção. Jesus diz dessa forma. Por quê? Porque ele está falando com o mestre. Ele está falando com o doutor da lei. De igual para igual. E aí o versículo 3 ele é parecido com o quinto. Por quê? Porque também a poesia hebraica não é como a nossa. A nossa poesia, ela contém um pouco de rima de uma palavra com outra. Mas a poesia hebraica, ela faz um paralelismo, um paralelo. Dizendo quase que as mesmas palavras no versículo de cima, parecidas no versículo de baixo. É uma poesia. Então, ou seja, olha só como Jesus ele fala de igual para igual. Usando a mesma técnica, usando a mesma poesia. Para quê? Para alcançar o teu coração. Para alcançar o teu coração. Eu não me incomodo quando uma pessoa às vezes usa tecnicamente para falar de Jesus para alguém que gosta de falar tecnicamente. E também uma pessoa humana. Desde que aquilo não ofenda a santidade de Jesus, eu acho isso de um comportamento extraordinário. Uma vez estávamos na rua evangelizando e um rapaz jovem chegou logo de cara assim, naquela roda dos jovens na noite, na balada tal. Não era balada, era numa rua. E aquele jovem chegou assim, e aí, rapaziada? E aí os meninos que estavam lá, isso há 15, 20 anos atrás, os meninos disseram, rapaziada? O próprio que estava lá sendo evangelizado. Rapaziada? Não sei, mano, galera, sei lá. Jesus, ele fala comigo e com você. De uma maneira que a gente entenda. De uma maneira que você se sinta pertencente, amado. Você pode ser criança, pode ser jovem, adulto. Ele vai falar de uma maneira que você entenda. E qual é a condição para alcançar essa promessa? Porque ele prometeu. Mas e aí? O que eu preciso fazer? Pastor, mas você acabou de falar da meritocracia, agora vem falar do que a gente precisa fazer. Mas Jesus disse, ele disse nos 2 versículos 3 e 5. Quem não nascer de novo. Quantos anos você tem? Quantos anos fazem que Jesus te encontrou? Quantos anos fazem que o calendário da sua vida mudou? Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque essa é a condição para entrar no reino de Deus. Porque aqui nós já vivemos sim essa introdução do reino de Deus que será plenamente. Nós já passamos a viver sim. Mas para que eu alcance, literalmente, eu preciso praticar aqui. E para eu praticar aqui, eu preciso entender essa condição. A condição é nascer de novo. E Nicodemos, ele fala, mas como assim? Vou entrar no ventre de minha mãe novamente e nascer?
É claro que Jesus não estava falando isso com Nicodemos, não era sobre isso. E Nicodemos também não usa aqui nem uma pitada de sarcasmo para falar isso com Jesus. Não é sobre isso. É para que Jesus explique um pouco melhor o que seria esse nascer de novo. E Jesus explica, porque ele ensina, porque ele prega, porque ele ama. E aí ele continua. Vamos voltar lá para os versículos. Olha só, versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então Jesus está dizendo assim para Nicodemos, olha, não era para você se surpreender quando eu falo que é necessário ser uma nova pessoa para entrar no reino de Deus. Porque você entende da lei, entende dos ensinamentos de Moisés. Então não era para você se surpreender. E aí ele continua, no versículo 8. O que significa esse novo nascimento? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí Nicodemos 9 pergunta, mas como pode isso? Como pode ser isso? 10. Jesus, ele disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então olha só, Jesus não está sendo desrespeitoso, mas Jesus está confrontando. Muitas pessoas, elas não aceitam confronto. Confronto é diferente de afronta. Afronta é quando você é humilhado, é pisado, é diminuído. Isso não tem que aceitar mesmo. Sai fora. Agora Jesus, ele confronta. Primeiro, ele nos trata por igual. Ele te dá água, ele pede água, ele te recebe à noite, ele te atende. Quantas vezes você não procurou, não clamou por ele em algum lugar que você poderia dizer assim, não, Jesus não está nesse lugar. Num banheiro, numa balada, num lugar, num quarto escuro, em algum lugar. E aí você clama com o coração sincero e contrito. E de repente, você não sabe explicar como. Mas uma voz ecoa, um versículo surge, um louvor é cantado, alguém fala alguma coisa e Deus fala com você. Então, só que Jesus ele vai se aprofundando. A minha conversa com Jesus hoje, não que eu seja melhor, ela é diferente de 20 anos atrás. Por quê? A quem muito é dado, muito é cobrado. E é isso que Jesus vai falando. Porque ele tem muito conhecimento. Você é mestre. Como que você não sabe a respeito do Espírito, daquilo que foi prometido, daquilo que Ezequiel falou? Não era para ser novo para você. Por falar em Ezequiel, vamos abrir lá, capítulo 36, versículo 24 ao 27. Para entendermos o que Jesus quis dizer. Olha, quem não nascer não pode entrar. Quem não nascer da água do Espírito. O que seria essa água e Espírito? Ezequiel 36, 24. Aspergirei água pura sobre vocês. E vocês ficarão puros. Eu, o Senhor falando, os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Irmãos, quem faz isso? Ninguém. Mas o autor e criador da vida, ele faz. Amém. Então, quando ele fala nascer da água, ainda que alguns estudiosos possam querer dizer que Jesus estava querendo dizer sobre a água ali no ventre da mãe, o líquido amniótico, esse aí. Não é sobre esse líquido. É sobre as águas do batismo quando ele foi batizado. Também não é sobre isso. Porque o batismo, ele é um símbolo daquilo que ele fez interiormente, internamente.
O batismo é uma confissão pública. Olha, eu estou dizendo para vocês aqui o que já aconteceu no secreto. Não é o contrário. Olha, eu vou confessar aqui publicamente o que vai acontecer secretamente. Não. Então essa água, quando a Bíblia fala de água, significa, claro, matar a sede, saciar, mas também se banhar, se lavar. Lembra do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia? Jesus transforma a água em vinho. Qual água? A água que eles se purificavam. Então a água tem o significado de purificar. Quero crer que a maioria de nós tomamos banho, né, nas últimas 24 horas. Para quê? Para que você consiga permanecer aí do lado do seu irmão, do lado do seu cônjuge. Porque ninguém merece, né? Então a água é sinônimo de limpeza. Ainda que eu tome 4, 5 banhos por dia, aquilo que está dentro não pode ser. Então a água que vem do trono de Deus, ela me purifica. Ela te purifica. Vocês ficarão puros. É Deus, não é eu e você. Eu vou me purificar. Queridos, até o encontro com Jesus, a gente deixa de falar palavrão, a gente deixa de alguns vícios, alguns. Tem outros que a gente acha que não é vício, mas é. Não sair do celular é vício. Então a gente deixa algumas coisas, mas vai chegar numa hora que a gente não consegue fazer mais nada. Mas você fala assim, mas tem alguma coisa errada ainda. Porque eu não entendo, eu não queria tratar assim quem mais eu amo, quem mais me ajuda, e eu não sei por que eu trato. Eu queria agir assim, e eu congelo. E aí a gente entra em crise. Eu mudei. Eu deixei tantas coisas. Mas ainda não acontece nada. É porque quem pode nos mudar por dentro é o Senhor. Se você não for humilde, humildade, o Senhor não pode realizar. Ele não pode transformar. O Senhor nunca transformou ninguém sem a vontade da pessoa. Sem a pessoa se render. Quando alguém aqui já foi assaltado, você foi obrigatoriamente. Mas aqui nessa manhã, nós levantamos as mãos voluntariamente. Eu me rendo a Ti, Senhor. Levante as suas mãos e diga a Ele, eu me rendo a Ti, Senhor. Ou então você se rende porque você não aguenta mais. Senhor, eu não aguento. Eu não aguento, porque eu tentei, eu fiz de tudo. Eu fui para a igreja, eu batizei, e até falei em línguas, eu orei, eu senti um arrepio, mas eu não, Senhor, eu não aguento. Eu me rendo ao Senhor. É sobre isso que Jesus está falando com Nicodemos. E aí Jesus ainda fala para Nicodemos ainda continua perguntando, e Jesus fala assim, mas você não entende das coisas terrenas que eu falo, como você vai poder entender das celestiais? Queridos, o evangelho, para quem não crê, é loucura. Quando a gente fala assim que a gente tá doidão por Jesus, crente é tudo meio louco, e ele é mesmo, mas não para nós aqui. Ele é para as pessoas lá fora. Por quê? Porque não faz sentido. Não faz sentido ficar aqui reunido 2 horas. Não faz sentido um monte de macho estar reunido em alguns horários pela semana, 3, 4 horas do sábado retrasado. Não faz sentido. Não faz sentido 2 homens ou 2 mulheres se encontrar e ficar horas. Não faz sentido alguém me prejudicar e eu assumir o prejuízo e liberar aquela pessoa. Não faz sentido. Não faz sentido eu ter sido fiel ao Senhor e eu estar passando o que eu estou passando hoje. O reino de Deus não faz sentido para o mundo. É loucura. Mas para mim e para você é poder de Deus. É poder de Deus que nos transforma de dentro para fora. De dentro para fora. E a conversa vai continuando.
Quem deixou a lei? Moisés. Jesus diz então, assim como foi com Moisés, eu enviei, Deus falando, tá? Não eu aqui, serpentes para picar o povo, e muitos morreram. Por quê? Porque eles reclamaram de Moisés e reclamaram de mim. Reclamaram do maná. Ah, todo dia comer maná, todo dia comer maná. Todo dia comer arroz com feijão e ovo. O milagre está vindo do céu e está reclamando. O que Deus fez? Enviou serpente. Então tem algumas serpentes da vida que a gente acha que é o diabo que enviou. Nem sempre. E aí Deus diz a Moisés, olha, levante o poste e coloque uma serpente nesse poste. Quem olhar para a serpente e tiver sido picado por uma serpente, será curado, não será morto. Falando da lei, falando da antiga aliança. E sabe o que significa, Nicodemos? Que isso vai se cumprir. Aqui eu estou indo além agora, tá? Quando eu for crucificado e estiver pendurado no madeiro, e aquele que olhar para mim, aquele que crer, aquele que entregar a sua vida a mim, aquele em que na sua casa, na sua vida, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro Pascal, estiver, a morte não vai chegar, a morte não vai levar. É sobre isso que Jesus está falando com Nicodemos. Então se cumpre aqui, Nicodemos, nessa noite, nessa madrugada, aquilo que você está buscando durante toda a lei, durante toda a antiga aliança. Olhe para mim. É o que Jesus nos diz nessa manhã. O versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E aí vem o famoso versículo 16. Porque Deus amou o mundo. Que amor é esse? Que deu o seu único filho, para que todo o que nele crê. O que significa crer? Nesse sentido de salvação, de ir para o reino de Deus, de fazer parte do reino de Deus. Não significa apenas conhecer a palavra, o plano da salvação. Porque Tiago diz, olha, crer, até os demônios, eles creem. Essa crença significa crer e devotar a Ele a sua vida, entregar a Ele a sua vida, viver para Ele. Não significa não pecar mais, mas significa que agora Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Então, essa pessoa tem a vida eterna. Ela não vai perecer. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: já fiz ela, na verdade. Quero repeti-la. Qual foi o dia do seu novo nascimento? Queridos, essa pergunta parece tão simples. É quando eu me batizei, é quando eu deixei de xingar, deixei de falar palavrão. Não é sobre isso. Pessoas que não seguem o evangelho, que não têm nem religião, abandonam a pornografia, pagam seus impostos, adotam métodos que vai fazer bem para o ser humano. Não é sobre isso. É sobre lá dentro. É sobre o que Ezequiel disse: ao ser purificado pela água, darei a vocês um coração novo. Nascido de novo significa, Senhor, quando eu me rendi, eu estou rendido ao Senhor, eu não quero mais esse coração. Porque esse coração, ele me fez mal até hoje. Porque ele carrega amargura, carrega rancor. A natureza caída é má, irmãos. Ela é má. Eu acho muito interessante quando uma pessoa se acha melhor do que a outra. Pastor, mas isso não é novidade. Pois é. Mas eu estou falando de filho de Deus. Pastor, aquela pessoa tomou Santa Ceia. Não sei se já aconteceu isso contigo, pastor. Eu falei, mas você não tomou? Não, mas ela é assim, essa...
Mas você está selecionando quem é digno de tomar Santa Ceia? Não tem ninguém digno. Ninguém é digno. Mas Ele nos dá dignidade. Então, eu, ser humano que sou, falho sou, vou proibir as pessoas que foram esclarecidas o que significa a Santa Ceia de tomar a Santa Ceia? Não. Queridos, quando nós não nascemos de novo e não vivemos essa nova vida, em novidade de vida, essa caminhada evangélica, vamos chamar assim, é muito chata. É uma religiosidade doentia. É uma religiosidade que impede muitas pessoas de irem para o reino de Deus. Porque coloca regras, coloca meritocracia. Eu me deparei com isso essa semana, queridos. Não pode a pessoa escarnecer ao Senhor e estar lá. Mas, e você? Como que estava a sua vida quando Jesus te encontrou? Todos nós aqui carecemos da misericórdia do Senhor. Aquele que pensa estar de pé. Hoje estou de pé e quero permanecer de pé e preciso permanecer de pé todos os dias. É um dia de cada vez. Agora, se eu coloco um nível inatingível para as pessoas, porque é o que eu faço. Querido, a nossa liderança evangélica hoje é doentia. É sádica. É maligna. Idolatra o homem. É manipuladora. É diabólica. Nossa, eu não estou generalizando, tá? Mas mesmo pregando e ensinando, não quer dizer que somos melhores. Cuidar. Jesus traz leveza, simplicidade, mas compromisso. Nascer de novo significa você saber exatamente o dia. Talvez você não lembre o dia. Eu não lembro, só lembro o mês e o ano. Mas você sabe que aquele dia, aquele momento, você não foi mais o mesmo. Pastor, mas isso nunca aconteceu. Lembre-se que nós estamos no mesmo nível. Mas eu preciso mencionar uma experiência que eu e a Paula tivemos há quase 20 anos atrás, pastores, no retiro de pastores. Retiro de pastores é muito engraçado. Você vai jogar bola, passa a bola aí, pastor. Só tem pastor. Aí pensa que pastor não briga, né, no futebol. Não briga. E aí, na entrada, recebe o crachá, Rogério. Tá? Não fiz isso, tá? Só vou dar um exemplo aqui. Rogério. Viu, mas está faltando aqui o PR. É Pastor Rogério. Seu nome é Pastor Rogério? Você está no retiro de pastores e é título? Não aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu de fato. De pastores reivindicarem, porque na frente do nome não tinha PR. Pois bem, aí prega um pastor ancião, Jorge Barros. Esqueci o nome do país dele, mas é Cabo Verde. E ele conta uma experiência que ele foi pregar no retiro de pastores. E ele prega sobre nascer de novo. Eu não lembro a palavra, porque ele não pregou ali naquela noite. Mas sobre ser convertido, converter a Jesus. E ele faz um apelo num retiro de pastores para quem queria se converter naquela noite. Queridos, o altar, ele disse que ficou repleto.
Volto a repetir. Estamos no mesmo nível. Para você não pensar, poxa, se acontecer um pastor, isso que dirá, então eu sou convertido. Jesus trata você como você está. Agora, eu sei como eu estou. Eu preciso saber quando eu nasci de novo. E quando eu falei isso pela primeira vez num púlpito, agora aqui em Sorocaba, há uns 8 anos atrás, um pastor amigo, ele disse que entrou em crise. Porque ele não lembrava, ele não chegou a esse dia específico, porque nasceu num lar cristão, filho de pastor. Queridos, filho de pastor não é sinônimo de entrar no reino de Deus. Precisa se converter, precisa nascer de novo. As criancinhas que estão lá, que ainda não conhecem, elas precisam ter um ensinamento, conhecerem a palavra na linguagem delas e se converterem a Jesus, não aos pais. Isso significa nascer de novo. Então, é uma experiência muito pessoal em particular. Eu acho terrível quando alguém diz aquela pessoa não é convertida. A gente pode dizer aquela pessoa não está dando bom testemunho. Aquela pessoa está incoerente com a fé dela. Ok. Agora dizer que ela não é convertida é muito sério. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos, por gentileza.